Bom, continuando, né, o que a gente estava vendo ontem sobre a mudança dos estados físicos da matéria, só relembrando, então, do sólido para líquido, eu chamo fusão, do líquido para o gasoso, vaporização, do gasoso voltando para o líquido, eu chamo condensação, e do líquido indo para o sólido, eu chamo solidificação. Quando eu pulo esta etapa líquida, ou seja, vai do solo direto para o gasoso ou do gasoso direto para o sólido, eu chamo de sublimação, certo? E lembrem-se que a questão do calor, né, da energia, ela vai estar vinculado a essas mudanças que vocês têm aqui, né? Ou para mais ou para menos. Então, quanto mais calor, elas ganham energia e as moléculas vão se dispersando. Então, eu vou tendo esses três estágios: fusão, vaporização, sublimação. E quando perde energia, né, ela se resfria, eu vou tendo esses três estágios: condensação, solidificação e sublimação. Então, ontem o nosso potinho, né, coloquei a água, como vocês viram, para congelar, e ela estava na forma líquida. Essa água agora está na forma sólida, né? Então, vejam, ganhou um formato, no qual o formato do potinho, se ela estivesse na fase líquida, ela ia esparramar, cair por aqui, mas assim ela ganhou um formato no qual eu posso, né, perceber esse formato, posso pegar, ela tem um volume, ela tem uma massa presente, e aí então eu passei desse estágio aqui, do líquido para o sólido. Assim que eu tirei ela do congelador, ela já está começando a se descongelar, né? Já está começando a mudar de estágio. Ou seja, o ponto dela de fusão, que é de 0 graus, então daqui para frente ela está absorvendo o calor do ambiente, ela está começando a voltar para o estado líquido. Podem perceber pela minha mão o que está acontecendo, né? Então está molhado. Então, esse gelo está derretendo, olha lá. Ele está indo, vai ficar tudo manchado agora por causa disso. Ele está indo agora do sólido para o líquido, ou seja, fusão. Essa fusão ocorre quando começa 0 graus para cima, né? Quando é para baixo, ele vai entrar no processo de solidificação. Para cima, 0 graus, 1 grau, meio grau, 1 grau, 2 graus. Ela passa, então, o gelo a mudar de processo, ele passa a derreter, tá? Dentro da vaporização, a gente comentou, né, que íamos ver 2 casos específicos na vaporização, né? A vaporização é estado líquido para o estado gasoso. Os 2 casos que nós temos na vaporização, acabou borrando, é a ebulição e a evaporação, que é o que a gente geralmente costuma falar. Qual é a diferença de um para o outro? Na ebulição, a passagem é rápida, ela passa do estado líquido para o vapor, com formação de bolhas. É o que a gente chama de fervura, quando começa a ferver, quando ele chega a atingir a temperatura de 100 graus Celsius. E na evaporação, ela tem uma passagem mais lenta, né? O calor é menos intenso. Então, ele passa do estado líquido para o vapor sem o aparecimento de bolhas, sem fervuras, tá? Então, ela não atinge os 100 graus Celsius. Então, só para vocês verem, eu coloquei aqui uma panela fervendo. Então, estamos, né, a 100 graus Celsius, ou seja, a água está a ferver. Esse é um caso de ebulição. Se eu colocasse um arroz, se eu colocasse alguma coisa, ela está cozinhando esse arroz. Já nesse segundo caso aqui, potinho d'água do meu cachorro, ele está aqui no sol, né? Se ele ficar muito tempo aqui, essa água que tá, ela vai evaporar. Então, também é um caso de vaporização. E daqui a um tempo, dependendo da intensidade do calor, eu vou chegar aqui e essa água não vai estar mais presente. Ou seja, ela se tornou da fase líquida para a forma de vapor. E ela vai. Um outro caso bem conhecido são as roupas no varais, né? Elas vão evaporar, estavam molhadas, colocamos para secar e daqui a um tempo ela já vai estar seca.
ou seja, a água que estava presente nessa roupa vai evaporar, também indo para a atmosfera e aí ajudando a formar as nuvens. Mais um exemplo de evaporação. Então a água do meu jardim, que foi regada há pouco tempo, a terra está molhada, né? A água presente nele molhou essa terra e o sol que está batendo no final da tarde, se eu vou olhar, a terra já vai estar seca novamente. Então também é um caso de evaporação. Inclusive nós temos aqui um pouquinho de água, né, no azulejo, e daqui a um tempo ele já vai ter. Então esses dois casos que eu passei para vocês, a ebulição e a evaporação, fazem parte então do processo de vaporização, que é a passagem do estado líquido para o gasoso, sendo que na ebulição é de uma maneira mais rápida e na evaporação é de uma maneira menos rápida, tá? Então, conforme a temperatura, eu vou ter um desses dois processos. Normalmente com fervura, normalmente com a temperatura ambiente mesmo, ou algum calor lançado que não atinja os 100 graus, tá certo? Bom, dentro desse processo todo, vocês tiveram uma atividade para fazer, no qual ele falava por que a garrafa ou o copo suava, né? Quando vocês estavam fazendo aquela atividade. Realmente, se vocês olharem, acho que dá para perceber bem, já está formando um monte de gotículas aqui de água em volta do potinho. O que isso acontece? O gelo que está aqui dentro está derretendo, a gente já falou, mas ele não consegue passar as paredes do copo. Elas não são permeáveis, elas não deixam passar a água lá de dentro para fora, né? Então, como é que essas gotinhas aqui, ó, como é que elas surgiram aqui? Na verdade, elas surgiram por um processo que eu chamo de condensação. Ou seja, o vapor de água que está presente aqui fora, a gente tem vapor de água em toda em todo o ambiente, ele está numa temperatura ambiente diferente da temperatura do gelo. Então, o gelo está muito mais frio, né? E aqui está com uma temperatura superior. Esse vapor de água, quando ele encosta, quando ele esbarra no potinho, ele bate nas paredes do pote e sofre uma mudança de estado. É o que vocês chamam de choque térmico. Então, é vapor eu não enxergo, né? Complementando também uma outra questão da apostila, eu não consigo ver o vapor. Ao encostar esse vapor aqui, ele volta do estado gasoso para o estado líquido. Então, começa a formar essas gotículas que vocês estão vendo presentes aqui no copo, no potinho. Então, essas gotículas que estão aqui, não é lá de dentro, e sim do vapor que está presente aqui fora, que está mais aquecido do que o gelo lá, e acaba resfriando esse pote, e esse vapor, ao encostar nesse potinho, ele acaba sofrendo, então, essa mudança de estado físico, voltando do estado de vapor para o estado líquido. E isso eu chamo de condensação. Olhem aqui. Então, a condensação é o gasoso para o líquido. Então, é esse vapor de água que é presente nesse ambiente que se encosta, então, no caso aí, numa superfície mais fria, sofre um choque térmico e volta para o estado líquido novamente. E aí eu chamo de condensação, né? Esse gelo que a gente colocou aqui, a gente vai fazer uma outra coisa. Então, a nossa água está em ebulição, né? Ela está fervendo com formação de bolhas, como vocês estão vendo. Eu vou colocar este prato aqui. Ele vai se aquecer, né? Já dá para ver logo que está se aquecendo. E vamos colocar o nosso gelo aqui em cima. Claro que vocês já vão de cara saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, né? Ele vai derreter aqui, vai se tornar, vai passar por um novo estágio. No caso, eu tenho o gelo, e aqui, se vocês perceberem, ó, já tenho uma boa quantidade de água aqui presente. Então, esse gelo já tá derretendo.
Ele está passando do estado sólido para o estado líquido, naquele processo que a gente chama de fusão. Então, ele já está subindo a temperatura dele, está passando de 0 graus. Se eu colocar